Você já ficou acordado de madrugada com aquela sensação de que algo está se mexendo, não ao seu redor, mas dentro de alguém que faz parte da sua história? Como se o universo estivesse finalmente acertando uma conta que ficou em aberto por tempo demais. Se você clicou nesse vídeo, é porque algo dentro de você reconhece exatamente do que eu estou falando. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que está acontecendo nesses dias 29 e 30 de março com alguém da sua família. E por que isso pode mudar tudo? Não estou falando de coincidência. Estou falando de um processo que vem sendo construído há muito mais tempo do que você imagina e que agora está chegando ao ponto de ebulição. Continua aqui comigo, porque o que eu vou revelar vai tocar em algo que você talvez tenha desistido de esperar. Vamos começar com uma pergunta direta. Existe alguém na sua família que por anos te viu de um jeito que você sabia não ser verdadeiro? Alguém que repetia certas histórias sobre você, que questionava suas escolhas, que chegou até a te tratar como o problema da família, enquanto a pessoa que realmente criava o caos ficava protegida, intocada, intocável? Se a resposta for sim, você não está sozinho. E mais do que isso, você está exatamente no lugar certo hoje. Porque o que está acontecendo agora, especialmente nesses dias 29 e 30 de março, é um despertar silencioso. Uma rachadura numa parede que parecia sólida. E essa rachadura tem um nome: consciência. Existe uma pessoa, pode ser um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um tio, um primo, que está sentada no meio da madrugada com um peso no peito que ela não consegue identificar direito. Não é tristeza comum. Não é aquela saudade vaga que aparece às vezes. É algo mais pesado, mais específico. É o peso de uma verdade que está tentando emergir. E essa verdade tem o seu nome. Antes de continuar, preciso te dizer uma coisa importante. Se você chegou até esse vídeo, se você foi escolhido para assistir isso hoje, não é acidente. Existe uma inteligência no universo que conecta as pessoas ao que elas precisam. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. No momento exato em que precisam. Você é um escolhido. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, mas porque você carrega algo que as dinâmicas disfuncionais nunca conseguiram apagar. A sua essência verdadeira. E é exatamente essa essência que está sendo reconhecida agora. Mas antes de falar sobre o que está acontecendo com essa pessoa da sua família, eu preciso te ajudar a entender como você chegou até aqui. Porque a história que foi contada sobre você, a versão de você que circulou nas conversas das quais você não participou, nos julgamentos que foram feitos às suas costas, essa história não surgiu do nada, ela foi construída, tijolo por tijolo, com cuidado, com intenção. Pense comigo. Você se lembra de momentos em que tentou se explicar e foi interrompido? De situações em que a sua versão dos fatos nunca chegava completa ao ouvido de quem importava? De épocas em que você sentia que havia uma força invisível trabalhando contra a sua reputação dentro da própria família? Isso não era paranoia sua. Isso era um padrão.
Nas dinâmicas familiares disfuncionais, existe quase sempre uma figura que os estudiosos de psicologia chamam de narrador central, a pessoa que controla a narrativa. Ela não precisa gritar, ela não precisa ser obviamente cruel. Muitas vezes, ela se apresenta como a mais preocupada, a mais presente, a que mais ama a família. Mas, por baixo dessa máscara de cuidado, existe um mecanismo muito preciso de controle. Esse mecanismo funciona assim: informações são filtradas, conversas são relatadas de forma incompleta ou distorcida, silêncios são preenchidos com suposições convenientes. E aos poucos, sem que ninguém perceba conscientemente, a imagem de determinadas pessoas vai sendo moldada, especialmente a imagem daquelas que ousam questionar, que se recusam a participar do jogo, que insistem em manter sua própria perspectiva. Essa pessoa era você. Você questionou, você se recusou, você manteve sua perspectiva. E por isso, você se tornou o problema da família, não porque você era o problema, mas porque você era a ameaça à narrativa que alguém precisava manter. Agora, vem a parte que eu preciso que você entenda com muita clareza, porque ela é fundamental para o que está acontecendo nesses dias 29 e 30 de março. Quando uma pessoa carrega uma verdade dentro de si, mesmo que enterrada, mesmo que negada, mesmo que completamente suprimida, essa verdade não some, ela fica, ela cresce, ela pressiona. A consciência humana tem uma capacidade extraordinária de resistência, mas ela também tem um limite. E quando esse limite é atingido, o que acontece não é uma explosão, é uma implosão silenciosa. É aquele momento às 3 da manhã em que alguém que você conhece está deitado olhando para o teto e, de repente, uma memória aparece. Depois outra. Depois, mais uma. E essas memórias começam a se conectar de um jeito que nunca aconteceu antes. É como se os fragmentos de um quebra-cabeça que estavam espalhados por anos, de repente começassem a se encaixar por conta própria. E a imagem que surge desse quebra-cabeça não é a que essa pessoa esperava ver. Esse membro da sua família, esse que por tanto tempo repetiu as acusações, que te via como o problema, que talvez tenha se afastado de você por causa de histórias que não eram verdadeiras, ele está passando exatamente por isso agora. Ele está revendo os almoços de domingo em que você não apareceu e se lembrando da explicação que foi dada. Só que agora, com o distanciamento do tempo e com o peso do que ele está sentindo, essa explicação não soa mais como verdade. Ela soa como uma história que foi contada com muita conveniência. Ele está lembrando das vezes em que você tentou se explicar, das palavras que você disse, da expressão que estava no seu rosto. Expressão que ele ignorou na época porque estava vendo você com os olhos de outra pessoa. Literalmente. Ele estava olhando para você através dos olhos da narrativa que foi construída sobre você. Mas agora, esses olhos estão começando a ser os dele de verdade. E o que eles estão vendo é diferente. Ele está percebendo o padrão, que as conversas sobre você sempre aconteciam quando você não estava presente para se defender. Que os comentários que pareciam preocupação. Estou preocupado com o caminho que o Rafael está tomando. Acho que a Carla precisa de ajuda. Não sei o que aconteceu com o Pedro. Na verdade, seguiam uma lógica muito precisa de desqualificação. Ele está percebendo quem era a arquiteta da divisão. E essa percepção está reescrevendo tudo. Quero pausar aqui por um segundo para te fazer uma pergunta. E quero que você responda honestamente dentro de você mesmo. Durante todos esses anos de incompreensão, de afastamento, de ser visto de um jeito que não era você, o que você sentiu? Raiva, com certeza. Dor, sem dúvida. Mas no fundo, no lugar mais quieto de você, o que estava lá? Para muitos de vocês que estão assistindo isso agora, a resposta é amor. Você ainda amava essas pessoas.
Mesmo quando elas repetiam as acusações, você orava em silêncio que um dia a verdade viesse à tona. Mesmo quando as portas se fechavam, você guardava no coração a esperança de que um dia alguém enxergasse o que realmente aconteceu. Essa constância é rara. Essa capacidade de manter amor onde outros apenas guardariam ressentimento. Isso não é fraqueza. Isso é uma das marcas mais claras de quem é um escolhido. E sabe qual é a ironia cruel de tudo isso? Exatamente essa luz que você carregava, essa clareza, essa convicção, essa recusa em participar da dinâmica disfuncional, era o que mais incomodava. Você era um espelho. E espelhos são impossíveis de suportar para quem está escondendo coisas de si mesmo. Quando alguém está numa ilusão confortável, a última coisa que ele quer é alguém que só pela sua presença lembra que existe outra forma de viver. Você fazia isso sem querer. E por isso você precisava ser diminuído, explicado, problematizado. Mas voltemos a esse membro da sua família que está acordado nessa madrugada. Esse processo que ele está vivendo tem um nome na psicologia: dissonância cognitiva intensa. É quando duas realidades completamente opostas coexistem dentro da mente de alguém, de forma que não é mais possível ignorar uma delas. Por um lado, existe a narrativa que ele carregou por anos, a versão de você que foi construída e alimentada. Os julgamentos que ele incorporou como seus, sem perceber que eram importados. Por outro lado, existe a memória real, a memória dos seus olhos, das suas palavras, das suas tentativas, do seu silêncio que ele agora entende diferente. Essas duas realidades não podem mais coexistir. Uma delas precisa ceder. E nesses dias 29 e 30 de março, a balança está inclinando para a verdade. Isso não é fácil para ele. Pelo contrário, é provavelmente um dos processos mais dolorosos que um ser humano pode atravessar. Porque não se trata apenas de mudar uma opinião sobre você. Trata-se de reconstruir a própria identidade. Quando essa pessoa perceber completamente o que aconteceu, ela vai precisar se olhar no espelho e reconhecer: eu participei disso. Mesmo sem saber, mesmo acreditando que estava fazendo a coisa certa. Eu repeti as acusações. Eu me afastei. Eu escolhi a narrativa conveniente em vez de buscar a verdade. Isso é humilhante de um jeito que vai fundo na alma. E aqui entra algo que eu preciso que você entenda, porque vai ser fundamental para como você vai se posicionar quando esse despertar se manifestar na sua vida de forma mais concreta. A reação inicial de muitas pessoas, quando a consciência começa a emergir, não é a abertura imediata. Não é a ligação de desculpas que você imagina. Às vezes é o oposto. Às vezes, é uma resistência ainda maior. Uma tentativa de sufocar o que está emergindo, porque a dor de reconhecer é insuportável. Uma irritabilidade sem causa aparente. Um afastamento ainda mais profundo por um período curto. Isso não significa que o despertar não está acontecendo. Significa que está acontecendo com toda a força. Pense num iceberg que foi congelado por décadas. Quando o ambiente começa a esquentar, antes de ele derreter, ele range, ele cresta, ele faz barulho. O processo de descongelar não é silencioso. Se você perceber algum comportamento estranho, alguma estranheza ou até um afastamento adicional vindo dessa pessoa nas próximas semanas, não interprete como sinal de que nada está mudando. Interprete como o sinal de que algo grande está prestes a se reorganizar. Agora preciso te falar sobre algo que vai além da psicologia. Porque esse vídeo não é só sobre dinâmicas familiares. É sobre o que acontece quando o espiritual e o humano se encontram. Existe uma lei universal que muitas tradições espirituais, do budismo ao estoicismo, do candomblé à sabedoria cristã mística, reconhecem de formas diferentes, mas com a mesma essência. A verdade sempre emerge, não no tempo que a gente escolhe, não da forma que a gente imagina, mas ela emerge.
Os brasileiros têm um ditado popular que captura isso muito bem. A mentira tem perna curta. E por mais clichê que pareça, existe uma sabedoria profunda ali. Construções baseadas em distorção da realidade não têm sustentação a longo prazo. Elas precisam ser alimentadas constantemente, reforçadas, remendadas, e chega um momento em que o esforço de manter a ilusão é maior do que o conforto que ela oferece. Esse é o momento que essa pessoa da sua família está vivendo agora. Os dias 29 e 30 de março carregam uma energia muito particular e quero que você entenda o que isso significa. Não de forma supersticiosa, mas de forma consciente. Existe no ciclo energético desses dias uma combinação de Saturno, o planeta da verdade estrutural, daquilo que não pode mais ser evitado, com a influência de Netuno em dissolução, que representa o colapso de ilusões. Na prática, o que isso significa é que as máscaras ficam pesadas demais para segurar. Os véus começam a cair. O que estava oculto começa a aparecer não porque alguém forçou, mas porque o próprio peso da realidade não aguenta mais. Para você, escolhido, esses dias representam um portal. Um momento em que o que você plantou com seu silêncio digno, com sua constância amorosa, com sua recusa em trair sua própria verdade, mesmo quando era incompreendido, começa a dar fruto. Não necessariamente na forma de um pedido de desculpas formal, não necessariamente numa conversa longa e catártica. Às vezes, o fruto aparece numa mensagem simples, num olhar diferente, num gesto que quebra um padrão de anos, num silêncio que tem uma qualidade diferente do silêncio anterior. Aprenda a reconhecer esses sinais, porque eles são o começo de algo muito maior. Mas agora, preciso te fazer uma pergunta que talvez seja a mais importante desse vídeo inteiro. Quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você está preparado? Não só preparado para receber, mas preparado para receber da forma certa? Porque existe uma armadilha muito comum que as pessoas que passaram por esse tipo de dinâmica caem quando a redenção começa a aparecer. Elas ou fecham a porta por excesso de autopreservação ou abrem tudo de uma vez por desespero de resolução. Os dois extremos têm custos altos. Fechar a porta completamente quando alguém está genuinamente despertando pode interromper um processo que, se cultivado com sabedoria, tem o potencial de transformar não só essa relação, mas toda a dinâmica familiar. Lembre-se, você não é só uma pessoa individual nessa história. Você é, muitas vezes, o ponto de reorganização de um sistema inteiro. Por outro lado, abrir tudo de uma vez. Jogar todas as mágoas, detalhar todas as injustiças, exigir todos os reconhecimentos de uma só vez. Pode sobrecarregar alguém que ainda está no meio de um processo frágil de despertar e empurrá-lo de volta para a negação por autodefesa. A sabedoria está no meio, está na presença. Está em receber esse momento com a mesma força quieta que você manteve durante todos esses anos de incompreensão. Deixa eu te contar uma história que acontece em muitas famílias brasileiras. Talvez em alguma versão ela seja a sua também. Imagine uma família de 4 irmãos. A mais velha sempre foi a que segurava as pontas. Pelo menos era assim que ela se apresentava. Ela estava sempre presente, sempre envolvida, sempre no centro de tudo. E no centro das narrativas também. O segundo filho, vamos chamá-lo de Rafael, sempre foi o diferente. Aos 30 e poucos anos, ele começou a questionar certas dinâmicas, a não aparecer em alguns eventos onde a tensão era alta, a se recusar a participar de conversas que ele sentia terem uma qualidade tóxica. E aos poucos, sem que ele entendesse exatamente como, foi se tornando o problema. A história que circulava na família era de que Rafael era orgulhoso, individualista, que ele se achava melhor que todo mundo,
que ele havia abandonado a família por motivos egoístas. O irmão mais novo, Gabriel, cresceu ouvindo isso e acreditou. Por anos, Gabriel tratou Rafael com uma frieza que Rafael nunca entendeu completamente, porque nunca conseguiu se defender de acusações que nem sabia na totalidade que existiam. Aí, um dia, Gabriel estava passando por um momento difícil na vida dele. Um divórcio complicado. E nesse processo, ele começou a fazer terapia. E na terapia, ele começou a reconhecer padrões. Padrões de comunicação, padrões de controle, padrões de narrativa. E um dia, ele estava olhando para o teto às 2 da manhã. E de repente as peças se encaixaram. Ele lembrou de uma conversa que tinha tido com a irmã mais velha sobre Rafael. Lembrou da forma como as palavras foram escolhidas. Lembrou que nunca tinha ouvido a versão de Rafael. Lembrou de um evento específico que a irmã havia descrito de um jeito, mas que ele estava presente e a memória que ele tinha era diferente. E naquele silêncio da madrugada, Gabriel começou a chorar, sem saber exatamente por quê. Mas você sabe por quê? Porque a consciência finalmente encontrou o caminho para a superfície. Essa é a história que está se repetindo agora, com variações, na sua família, nos dias 29 e 30 de março. E agora vem a parte prática. Porque esse vídeo não é só para você sentir validação, embora você mereça toda a validação do mundo. Esse vídeo é para te ajudar a navegar o que vem por aí com inteligência espiritual e emocional. Primeiro, não force. O despertar de outra pessoa não pode ser apressado. Qualquer tentativa de acelerar o processo, de apresentar evidências, de trazer as memórias à tona de forma abrupta, de cobrar o reconhecimento, vai criar resistência. Confie no processo que já está em andamento. Você não precisa fazer nada para que a verdade emerja. Ela já está emergindo. Segundo, cuide da sua própria energia. Esses períodos de transição são energeticamente intensos. Você pode sentir uma agitação, uma antecipação, uma mistura de esperança e medo que é difícil de nomear. Reserve tempo para silêncio, para oração, se esse é o seu caminho, para meditação, para estar na natureza, para qualquer prática que te reconecte com o seu centro. Terceiro, trabalhe seu perdão internamente antes que qualquer conversa aconteça. Isso não significa fingir que a dor não existiu. Não significa minimizar o que você atravessou. Significa que você processa o que precisa ser processado dentro de você, para que quando o momento da reconexão chegar, você esteja inteiro. Não vazio, não esgotado, não cheio de feridas abertas esperando por curativo. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. É um presente que você dá para você mesmo. É a sua liberdade. Quarto, esteja aberto para a surpresa. O universo raramente entregará o que a gente espera da forma que a gente espera. Talvez não seja uma conversa longa e emocional. Talvez seja uma mensagem curta, um convite inesperado, uma mudança de comportamento sutil, uma história que chega a você de terceiros. Fique atento, os sinais estão vindo. Tem uma dimensão espiritual desse processo que eu não posso deixar de mencionar, porque para muitos de vocês que estão assistindo isso agora, essa dimensão é real e profunda. Quando você manteve sua integridade durante todos esses anos, quando você escolheu o silêncio digno em vez da briga suja, quando você recusou participar da dinâmica disfuncional, mesmo quando isso custou relações que você amava, quando você orou em silêncio que a verdade emergisse ao mesmo tempo que aprendia a viver sem a garantia de que isso aconteceria, você estava construindo algo invisível, mas poderoso. Você estava construindo karma, no sentido mais literal e sagrado da palavra. Não karma como punição ou recompensa simplista. Karma como lei de causa e efeito energética. Cada escolha que você fez, a partir da sua verdade, cada momento em que você preferiu a integridade ao conforto, cada vez que você manteve amor onde seria justificável guardar ódio,
Isso tudo foi depositado numa conta que o universo não esquece. E esses dias, 29 e 30 de março, são parte do processo de acerto dessa conta. Nas tradições afro-brasileiras, existe a compreensão de que os ancestrais trabalham no campo invisível para reorganizar as relações que precisam de justiça. Não justiça como vingança, mas justiça como restauração do equilíbrio. Oxalá, o orixá da paz e da pureza, trabalha exatamente nesse tipo de reorganização, no desvelamento da verdade. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.